Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Graça e paz, meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 23. Nós leremos desta vez do verso 12 até ao final, ou melhor, até o 19, do 12 ao 19. Na semana anterior, nós apenas meditamos no que está nos versos 10 e 11, o ano de descanso, e o tema da nossa mensagem é as primícias de Deus e para Deus. Na semana passada nós falamos as primícias para Deus, mas refletindo um pouco melhor, depois os irmãos entenderão as primícias de Deus e para Deus. Êxodo 23, de 12 a 19 diz: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mim de mãos vazias, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa das cegas, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que sempre temos diante de nós, de maneira integral, e que podemos examinar livremente. Ah, Senhor, não nos deixa desprezar essa bênção, que muitos ao redor do mundo, infelizmente, não têm. Não deixa que sejamos como a alma farta que pisa o favo de mel, mas que sejamos como a alma faminta, sedenta do Senhor. Possamos nesta manhã aprender mais uma vez acerca do Senhor, acerca de Cristo, o nosso Rei. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já temos visto que os israelitas possuíam festas fixas durante o ano. Na verdade, todo o povo, toda a cultura tem suas festas e suas celebrações. Na maioria das vezes, as culturas pagãs, elas têm festas que são idólatras. Normalmente, muitas das festas das nações são festas aos seus deuses. E Israel não era diferente, só que Israel tinha o verdadeiro Deus. E eles, na verdade, eram ordenados a se alegrar diante do Senhor e se regozijar nele. Eles tinham que se ajuntar de tempos em tempos para se regozijar em Deus. Nós vimos que havia apenas um dia que era reservado para se afligir a alma, um dia específico no calendário, que era o dia da expiação, quando o Senhor diz lá em Levítico 23, de 26 a 27, que esse dia era o dia para afligir a alma. Então era um dia de jejum, um dia de quebrantamento, um dia de humilhação, porém todas as outras eram festas e eles deveriam se alegrar diante do Senhor. E mesmo quando eles estavam entristecidos, o Senhor lhes ordenava que se alegrassem. Numa dessas festas, que é uma das festas que nós temos aqui, eu peço que você abra lá em Neemias, para que você entenda que alegrar-se é um dever. Deus nos deu o espírito de alegria. Deus é o Deus da alegria. A alegria, como disse um certo comentarista, sejam quais forem os ingredientes que você colocar no que diz respeito à vida cristã, a alegria sempre estará entre eles. Então, lá em Neemias, capítulo 8, você vai ter, pouco antes, exatamente na festa dos tabernáculos, uma das festas que são prescritas aqui, o povo lia a lei
E ao ler a lei, o povo era quebrantado, estava sendo quebrantado pela leitura da lei. Por quê? Porque eles estavam lendo o trecho de Deuteronômio, que cita as maldições que viriam sobre o povo de Deus, se o povo de Deus quebrasse a aliança. E entre essas maldições que está lá em Deuteronômio, estava exatamente a de que eles seriam levados para outras terras, eles iriam ser desterrados, eles veriam seus familiares morrerem, e várias outras coisas que aquele povo recém-chegado da Babilônia havia vivido. Então, quando eles leem a lei, eles revivem tudo aquilo que eles mesmos tinham verificado, porque por causa dos pecados do povo, por causa da quebra da aliança, eles haviam ido para o cativeiro. E agora, de volta, eles choram ouvindo as palavras da lei, porque eles entendem que a palavra de Deus se cumpriu, que a palavra de Deus é a verdade, e eles estão quebrantados. Esse quebrantamento de espírito não é alguma coisa exatamente carnal. Esse quebrantamento de espírito, ele provém de um sentimento de arrependimento, de um sentimento de peso do pecado. Porém, ainda assim, Deus lhes ordena, por meio dos sacerdotes e levitas, que eles parem de se entristecer e que eles se alegrem. Observe que no verso 9 está escrito, Neemias 8:9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E diz o verso 11 que os levitas fizeram calar o povo. Observe a força das palavras. Eles não apenas falaram: olha, parem com isso. Não, eles praticamente repreenderam o povo. Eles fizeram calar o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. E eles tinham que se alegrar. A alegria é bênção para nós, mas muitas vezes o nosso coração, pela falta de contentamento em Deus, muitas vezes se entristece com as coisas mínimas, e a gente deixa de se alegrar no Senhor e perde muitas bênçãos da parte do Senhor. Por isso, as festas, elas têm esse objetivo. Esse é o primeiro princípio que eu queria trazer aqui, que você entenda. Deus está ensinando o povo dele que o povo deve se alegrar nele, o povo deve ter contentamento nele, o povo tem que ter na gratidão a sua marca, uma das suas mais importantes marcas, a gratidão. Deus estabelece festas fixas, porque Ele quer que o povo, de tempos em tempos, pare para refletir sobre as bênçãos do Senhor, sobre as bênçãos da criação, as bênçãos da redenção, e o povo se alegre nele. E não importava como o povo estava, o povo precisava se alegrar nele. Não importava se nem todos os desejos desse povo foi satisfeito, nem todos os seus projetos deram certo, nem todos os seus sonhos se realizaram. Eles precisavam entender que a sua alegria não estava nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus desejos, mas no Senhor. Esse é o ponto, irmãos. A nossa alegria deve estar no Senhor. E essa alegria no Senhor é a nossa força. Não é qualquer alegria que é força. Se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não, é a alegria no Senhor que é a nossa força. Toda e qualquer outra alegria, ela está fadada a fracassar diante das provas e diante das tristezas e decepções. Como nós vimos, nós podemos identificar basicamente 4 tipos de festas ou santas convocações. Eu quero relembrar. Havia uma festa semanal e ela está estabelecida aí, que é o sábado. O Senhor já tinha falado aí em Êxodo capítulo 20, né? Em Êxodo 20, no 4º mandamento, desde o verso 8 até ao verso 11,
nós temos o mandamento de guardar um dia em cada 7, e que nós aplicamos quando nós falamos dos 10 mandamentos, porque nós guardamos o sábado no primeiro dia da semana. Já explicamos isto, e a mensagem está lá no YouTube, se você quiser revisar. Então, o sábado, a gente ainda vai falar um pouco dele, era a festa semanal. E havia festas mensais. Aqui não está sendo mencionado, por exemplo, a lua nova, que marcava o início de cada mês, onde se celebrava o toque de trombeta, proclamando o início desse mês, com oferecimento de sacrifícios pacíficos e holocaustos, além de ofertas de manjares, para lembrar da providência divina passada e afirmar a fé na provisão durante todo o mês. Essa festa não é tratada aqui, mas havia também as festas anuais. E, tirando o sábado, esses versículos que lemos, eles tratam de festas anuais, que exatamente esse é o ponto. E ainda tinha as festas anuais, havia as festas anuais periódicas, que acontecia a cada conjunto de anos. Por exemplo, a cada 7 anos, você tinha a festa dos tabernáculos, era especial de 7 em 7 anos, como nós ainda veremos. Então, você tem também o ano do jubileu, que era a cada 50 anos. São festas anuais periódicas. E nós já falamos mais ou menos do período de cada uma dessas festas. Então, o Senhor Deus, ele está aqui de novo dizendo para o povo que a cada 7 dias o povo tem que se reunir para se alegrar no Senhor, e isto é no sábado. 6 dias farás toda a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Observe que o Senhor já tinha dado essa ordem em Êxodo 20. Porém, preste bem atenção, o Senhor está repetindo aqui, porque o povo era tendente a negligenciar isto. Era tendente a não se preparar para esse dia especial. E por causa disso é que o Senhor reforça. Observe que ele diz no verso 13: em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Preste atenção ao que está dizendo. Não se desconcentre. Preste atenção a cada 7 dias. Preste atenção nesse mandamento. Esteja apercebido. E ele diz, olha, do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de sua boca. Ele está associando isso ao sábado, porque exatamente o sábado era o dia de celebrar o único Deus. E ele está dizendo, ele é o único Deus que vocês têm que celebrar todos os dias. E é para que vocês se lembrem disso que vocês têm que descansar. Então, o sábado, meus irmãos, era o primeiro dia de festa do calendário sagrado. Todo 7º dia da semana havia cessação completa do trabalho, exceto as coisas que eram peculiares, por exemplo, a alimentação, as coisas de primeira necessidade. Nesse dia, ele era tão importante que, conforme número 28, versos 9 e 10, número 28, 9 e 10, as ofertas diárias eram duplicadas. Eles tinham que oferecer um holocausto pela manhã, de um cordeiro, e um holocausto à tarde. Mas no sábado eram 2 pela manhã e 2 à tarde. Nesse dia, os pães da proposição eram trocados. Os pães velhos eram comidos pelos sacerdotes, e os novos pães... O que eram os pães da proposição? Nós vamos tratar disso quando falarmos do tabernáculo. Mas dentro do tabernáculo haveria uma mesa com 12 pães. Esses 12 pães representavam as tribos de Israel. E esses 12 pães lembrariam que Deus nunca deixou de alimentá-los no deserto. Esses 2 pães apontavam para o próprio Senhor como alimento, como a palavra do Senhor como alimento para o seu povo, e apontavam tipologicamente para Cristo. Esses pães, eles tinham que ser trocados, então, exatamente no dia de sábado. Isso está em Levítico, para quem está anotando, Levítico 24, de 5 a 9. Apenas para anotar, Levítico 24, 5 a 9. Então, lembremos-nos que o sábado, meus irmãos, lembrava o descanso do Criador e de sua obra criadora, bem como o descanso de Israel dos seus trabalhos do Egito. Em Êxodo 23, 12, o Senhor liga este dia à criação, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor santificou e abençoou este 7º dia. Mas em Deuteronômio, capítulo 5, versos 14 e 15, que tratam também dos 10 mandamentos, há uma nova razão acrescentada, porque você foi escravo na terra do Egito.
você deve deixar o seu escravo descansar, porque você foi escravo na terra do Egito. Ou seja, vocês têm que se lembrar tanto da criação como da redenção. Então, essa era uma oportunidade, meus irmãos, do povo de Deus demonstrar sua confiança na providência divina, que generosamente concede 7 dias de sustento para apenas 6 dias de trabalho. Essa é uma bênção. Deus nos ordena trabalhar apenas 6 dias. Ele nos ordena que trabalhamos. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é do Senhor. Então, o Senhor deu ao povo 7 dias por apenas 6 de trabalho. Então, nós precisamos entender e cumpre-nos aqui lembrar, portanto, o que nós já vimos ao tratar do 4º mandamento. Eu quero rapidamente relembrar. Nós já vimos que o sábado é, antes de tudo, uma dádiva do Senhor aos filhos dos homens e especialmente ao seu povo. Verdade ensinada antes mesmo do Sinai. Em Êxodo 16, 29, está escrito, e eu vou ler conforme a Nova Almeida atualizada: vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Porque você lembra, o maná era uma porção por dia. E aí disseram, olha, no 7º dia, no 6º dia, vocês vão pegar 2 porções. No 7º vocês não vão. E alguns saíram para colher. E não tinha nada. Desobedecendo ao Senhor. Nós já aprendemos também que o sábado é um dia de descanso, quietude e renovo. Como nos ensina aqui o verso 12. Descansarás para que descanse o teu boi e o teu jumento, até os animais precisavam descansar, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. 3 vezes, ele usa 3 sinônimos no texto hebraico. Descansarás é uma palavra hebraica, que descanse o teu boi é outra palavra, e tome alento é outra palavra. Essa palavra descansarás traz a ideia da pausa e do descanso. Quando ele fala para que descanse o teu boi, a ideia é de aquietar-se, de deitar-se no pasto, de ficar confortável. E também o boi e o jumento, e quando ele fala para que o estrangeiro e o escravo e a escrava, eles tomem alento, a ideia de se revigorar. Literalmente é para que eles revivam a alma. A palavra tem a mesma raiz da palavra hebraica para a alma. Então, o sábado é esse dia de não só de parar, mas de tomar alento, né? De repousar, de se revigorar. Por fim, aprendemos que não se trata apenas, meus irmãos, de cessação de trabalho, nem de um convite à ociosidade, né? Não é você ficar deitado em casa, passando a timeline do seu celular. O sábado é um dia de descanso solene, que inclui o culto ao Senhor. A repetição desse mandamento aqui, meus irmãos, não é sem razão, porque até hoje, o povo de Deus tem a tendência a negligenciar esse mandamento. A gente, às vezes, segue como regra e a gente tenta fazer alguma forma de burlar o mandamento sem acusar a nossa consciência. A gente, muitas vezes, tem uma visão legalista, mas a gente não pensa, muitas vezes, a nossa tendência não é pensar que esse é um dia de deleite. Não nos esqueçamos de que a não observância desse mandamento foi uma das razões pelas quais o povo de Deus foi para o cativeiro. Conforme está aí em 2 Crônicas 36, 26. Mas aí ele fala de uma outra festa, que é a Páscoa. Na verdade, ele vai falar de 3 festas anuais. Ele diz, 3 vezes no ano me celebrareis festa. Depois, no verso 17 de novo, 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor. Quais são essas festas? As 3 festas estão aqui. Elas têm nomes diferentes em diferentes passagens, exceto a Páscoa. Mas a primeira delas é exatamente a Páscoa. Possivelmente a principal festa de Israel, porque celebrava a libertação do Egito. A Páscoa e os pães asmos. Quando ele fala, guardarás a festa dos pães asmos são pães sem fermento, né? E 7 dias, como é que eles guardavam? Era exatamente a Páscoa. Eles tinham a Páscoa no 15º dia, o 14º dia, eles imolavam o cordeiro, aquele cordeiro que no 10º dia tinham separado, colhiam seu sangue numa bacia, eles tomavam um galho de sopo, uma planta que eles usavam para várias
situações, sobretudo litúrgicas, e eles pegavam aquele galho de isopo, usavam como pincel e passavam na porta, na verga da porta, que foi quando eles passaram na noite que o Senhor destruiu os primogênitos do Egito. Mas o cordeiro eles tinham que comer assado, não podiam quebrar os ossos, eles tinham que comer assado, quanto desse para uma família. Se uma família fosse pouco, se houvesse poucas pessoas, eles juntavam com outra família, não podia ficar dele para o outro dia, se ficasse eles deveriam queimar. Então eles deveriam comer esse cordeiro, e aí no 15º dia do mês em diante, eles continuavam celebrando a libertação, agora comendo apenas pães sem fermento. Este é o ponto. Então, elas eram celebradas no primeiro mês de cada ano. De início, essa festa era no 4º mês, mas depois ele passou a ser o principal dos meses do ano. Eles então festejavam a libertação do Egito. E depois da construção do Templo de Salomão, meus irmãos, todos os hebreus tinham que ir para Jerusalém para participar da Páscoa. Foi na Páscoa que o Senhor Jesus morreu, como vimos. Era uma das festas mais celebradas e mais importantes do calendário, e eu diria que é a mais importante. E durante os 7 dias da festa, então, eles não podiam comer pão sem fermento, porque o fermento possivelmente era um símbolo da corrupção. Isso fica muito claro porque o apóstolo Paulo faz essa aplicação quando ele repreende a igreja por tolerar a imoralidade dentro da igreja. Lá em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo usa a simbologia da festa dos pães asmos e mostra para nós que princípio é comer pães sem fermento. Você sabe que fermento é um tipo de, acho que é fungo, né? É um tipo de bactéria, né? Na verdade, tipo de bactéria. E que ela contamina toda a massa e incha a massa. Então, o fermento era um símbolo. Ele era importante, né? Mas ele era um símbolo da impureza. Você vai ver que Paulo, em 1 Coríntios 5, tem um homem lá que está se deitando com a sua madrasta, portanto, numa relação incestuosa, e a igreja não fazia nada. E quando a igreja não disciplina, irmãos, é isso que acontece. Imoralidade, como nem mesmo entre os gentios. Paulo fala isso no verso 1, nem entre os gentios. Até os gentios se escandalizam. Claro que existe no meio deles, mas quando há alguma coisa que até gentios se escandalizam, a coisa está muito difícil, feia. E Paulo, então, ele vai determinar que eles excluam aquele sujeito. E ele usa a seguinte figura, no verso 6, não é boa a vossa jactância. Jactância é orgulho, é gabarolice, a pessoa que se gaba. Parece que eles estavam se gabando de serem tolerantes, estavam se gabando desse amor que é maldito. O amor que tolera o pecado é maldito. Certo? Então ele está dizendo, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ele está exatamente usando o fermento como símbolo do pecado. Ou seja, o pecado não tratado contamina toda a igreja. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele está trazendo aqui exatamente a festa dos pães asmos como figura. Cristo, no original, está assim, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por isso ele diz, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então fica muito claro que o fermento simboliza aqui o pecado. A ideia é essa, vocês foram libertos da ira, vocês foram libertos da morte, vocês foram libertos da destruição, quando o Senhor destruiu os egípcios, os filhos dos egípcios, os primogênitos dos egípcios. Como vocês devem viver essa vida, uma vez que vocês foram libertos? Vocês devem viver uma vida livre de pecado. Vocês devem viver uma vida santificada. Vocês vão celebrar a libertação amando a santidade, buscando a santidade. Então, queridos, a vida de santidade é a grande lição aqui na festa dos pães asmos, porque ele está falando de Páscoa. É sobre a Páscoa que ele está falando. Mas por que a ênfase dos pães asmos? Porque o Senhor está dizendo de que maneira o povo de Deus celebra a sua libertação, por meio do cultivo da pureza, do cultivo da santidade do coração. Este é o ponto desta festa aqui.
A Páscoa, como eu falei, foi observada no 4º mês, a primeira vez, que era chamado mês de Abibe. Mas, dada a importância do evento, esse passou a ser o princípio do ano religioso, sendo considerado o primeiro mês do ano, e passou a ser chamado de Nissan. Êxodo capítulo 12, verso 2, e depois aqui capítulo 23, versos 14 e 15. Então, esta era a Páscoa. A segunda festa, são 3 festas, né, anuais. A segunda festa é chamada aqui de Festa das Cegas. Festa da Cega, verso 16. Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Cega, para quem não sabe, eu sei que tem crianças já que anotam, cega é o mesmo que colheita, tá? Cega com S, tá? É o mesmo que colheita. Então, é a festa da colheita. Mas aí depois ele diz, e a festa da colheita, que são 2 palavras, de fato, que são sinônimas. No hebraico também, são 2 palavras diferentes, que são sinônimas. A gente vai entender a diferença entre a primeira colheita e a segunda colheita. Mas essa festa da cega, ela era a festa que celebrava a colheita dos primeiros frutos, como está na sequência do versículo. A festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho. Depois ele fala da festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Então, é uma festa no início e uma festa mais ou menos no final. É mais ou menos isso. No início da colheita e outra no final. Falando da festa das cegas, essa festa era para celebrar a colheita dos primeiros frutos, que diz respeito à atividade da colheita em si. A cega é o ato de colher em si, de tirar o fruto lá do pé. Tá? Então, mas especialmente a festa das cegas celebrava a colheita de grãos, como o trigo e a cevada. Havia vários tipos de colheita, né? Então, principalmente o trigo e a cevada. Esta festa, que é importante para você entender, ela é chamada também de Festa das Semanas, em Êxodo 34, de 18 a 23. Êxodo 34, 18 a 23, ela é chamada de Festa das Semanas. Também em Levítico 23, de 15 a 22. Guardarás a Festa das Semanas. Por que Festa das Semanas? Porque essa também, em terceiro lugar, é a mesma festa que chamamos de Pentecostes. É a mesma. Por que Pentecostes? Essa palavra veio por causa da tradução do Velho Testamento para o grego, que ocorreu por volta do século II a.C., chamada Septuaginta. Então, lá a palavra é Pentecostes, que significa 50. Por quê? Esta festa da cega, ela era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Eles contavam 7 semanas, certo? Eles contavam 7 semanas. 7 vezes 7, vocês estão mal, né? 7 vezes 7, 49. Então, depois, no dia imediato, ao 49º dia, que era o 50º dia, eles deveriam celebrar a festa das semanas. Por isso a palavra é Pentecostes. Então, ocorria 50 dias após o sábado da Páscoa. Isso está em Levítico 23, versos 15 e 16 também. Essa festa normalmente se dava no 7º mês, e ela também era relacionada a outros grandes eventos, a festa das trombetas, ou o toque das trombetas, e também o dia da expiação. Havia um dia nessa festa que eles tinham que afligir a alma. Então, esse era o Pentecostes. Eles estão celebrando os primeiros frutos da colheita. E eles, ao celebrar, eles estão dizendo, nós não só celebramos isso, como nós cremos que aquele que nos deu os primeiros frutos que aparecem e que nós colhemos, que esse Deus vai nos dar uma colheita abençoada. E por isso eles ofereciam esses primeiros frutos ao Senhor. Aquilo não era comido, era feita uma oferta de manjares e eles ofereciam essas coisas ao Senhor. Certo? E aí vem a terceira e última festa, que é chamada aqui de festa da colheita, a saída no ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Aqui se refere à colheita final, que quando eles não só arrancavam a fruta ou os grãos do pé,
mas eles também os armazenavam no celeiro. Então, indica mais do que a atividade de colheita. Está falando aqui do processamento e armazenamento de toda a produção, marcando o fim da colheita do trigo. Isso está, por exemplo, em Deuteronômio, é bom você anotar Deuteronômio 16, versos 9 a 12. Deuteronômio 16, de 9 a 12, lá explica. Mas também, nessa festa da colheita, eles colhiam também as frutas, como uva, tâmara e figo. Era nessa festa que eles colhiam. E aqui, e em Êxodo 34, 22, ela é chamada de festa da colheita. Mas em Deuteronômio 16, de 13 a 17, apenas para você ler em casa, nós não temos tempo. Deuteronômio 16, de 13 a 17, ela é chamada de festa dos tabernáculos, que você conhece por esse nome, né? Então, a festa da cega é o Pentecostes, e a festa chamada da colheita é chamada festa dos tabernáculos. Por quê? Porque durante esse lugar, Deus não especifica aqui, mas lá na frente ele vai falar que durante esses dias os israelitas deveriam habitar em barracas para relembrar a peregrinação no deserto. A festa dos tabernáculos era para celebrar a provisão de Deus no deserto. Por isso que mesmo quando eles já tivessem instalados na terra prometida, eles naqueles dias deveriam colocar alguns, se eu não estou enganado, armavam até em cima do eirado as suas barracas, e durante 7 dias eles ficavam ali em barracas para relembrar aquele período. Agora eles estão na peregrinação, mas quando eles chegassem em Israel, eles deveriam celebrar. Por isso que é em Deuteronômio que ele vai especificar esse costume, né? Porque Deuteronômio é o último livro escrito antes deles entrarem na terra. Então, ele está preparando-os para entrarem na terra. Então, meus irmãos, os israelitas ofereciam nesse dia ofertas de manjares, das primícias da colheita deles, celebrando o Senhor como sustentador do seu povo. É isto que a festa dos tabernáculos celebrava. Deus é o sustentador do seu povo. Ele sustentou o seu povo no deserto. Ela era celebrada em um único dia, quando havia santa convocação. Eles ficavam 7 dias ali, se alegrando, mas havia um dia ali de culto, e os israelitas, nesse dia, muito interessantemente, eles não deviam rebuscar os campos para catar restos de espigas, mas eles deveriam deixá-los para os pobres, indicando que tinham o mesmo caráter amoroso do seu Deus. Isso está em Levítico 23, verso 22, era exatamente nesse período, porque é o período da colheita. Então, essa lei é pela colheita, né? Você vai ver aí em Levítico, que aí está no título do nosso tradutor, em Levítico 23, a partir do verso 4, você vai ver a Páscoa, as primícias, o Pentecostes, certo? E aí no verso 23, ou 22 diz: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos, não fica raspando, né? Não pega de novo, eles não podiam passar de novo. Nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro a deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus manifestou sua generosidade para conosco no deserto. Ele não nos deixou faltar nada, então nós temos que manifestar a generosidade para com os pobres. Então era uma festa para exercer, meus irmãos, misericórdia. E no 15º dia dessa festa da colheita, que é a festa dos tabernáculos, exatamente era o dia quando eles celebravam a festa dos tabernáculos. E aí durante esse 15º dia, até o 21º, eles ficavam 7 dias ali em barracas para lembrar os dias da peregrinação. Um outro dado importante é que a cada 7 anos, nesta festa, a cada 7 anos, a lei deveria ser lida para todo o povo, incluindo crianças. Em Deuteronômio 31, de 10 a 13, nós temos a ordenança da leitura pública da lei a cada 7 anos, exatamente na festa dos tabernáculos, e esse texto eu gostaria de ler. Deuteronômio 31, de 10 a 13. Está escrito: ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel.
Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. As crianças precisam ouvir a lei do Senhor no culto ao Senhor. Por isso nós não tiramos as crianças do culto. E os pais precisam aprender e ensinar as suas crianças a ouvir a lei, desde a mais tenra infância. Esse é um princípio importante ensinado na festa do tabernáculo. Então, com a festa dos tabernáculos, meus irmãos, era concluído o ano litúrgico anual de Israel. O calendário litúrgico anual de Israel. Em todos esses dias, o povo de Deus deveria se preocupar somente com o Senhor. Uma expressão que você vai encontrar nesses textos que eu indiquei é: nenhuma obra servil fareis. Nenhuma obra servil fareis. Isso é repetido inúmeras vezes. Ou seja, e eu quero concluir com isso, meus irmãos, nós vamos continuar tratando de maneira mais voltada para a aplicação no próximo domingo, se Deus quiser, mas eu gostaria de que você entendesse o seguinte: todas essas festas tinham um dia específico que eles tinham que cultuar ao Senhor. E esse dia era chamado sábado, mesmo que não caísse no sétimo dia. Era um dia de culto e descanso ao Senhor. E com a festa dos tabernáculos, então, conclui-se o calendário litúrgico. E em todos esses dias, o povo de Deus deveria se preocupar somente com o Senhor. Este é o ponto. O coração e a mente do povo de Deus deveria estar voltado para o Senhor nesses dias. Somente para eles. Não era um dia para negócios, não era dia para viagens, não era dia para colheitas, não era dia para casamento, não era dia para qualquer outra atividade. Eram dias para cultuar e celebrar o Senhor. E eles deveriam ficar diante do Senhor, adorando e aprendendo dele. Este é um ponto. E, meus irmãos, imagine se a gente vivesse naquela época. Porque o Senhor agora, no Novo Testamento, todas essas festas se cumprem em Cristo. Nós não precisamos mais. Tem algumas igrejas que celebram aí, né? Festa dos tabernáculos, não sei o que mais. Mas a Escritura, a partir da vinda de Jesus, nós não precisamos mais celebrar. Tem duas coisas apenas que nós temos que celebrar: a ressurreição do nosso Senhor, no dia do Senhor, primeiro dia da semana, e a morte do Senhor, quando tomamos a ceia do Senhor. Agora, meus irmãos, de quem é maior o pecado quando nós negligenciamos o dia do Senhor? Quem peca mais, nós ou eles? Porque eles tinham vários dias que eles tinham que cessar tudo ao longo do ano. Um dia por semana e mais 2 dias, e eles tinham que cessar. A gente só tem um e às vezes a gente não consegue. Esse é um princípio que nós precisamos entender. Nós temos muita dificuldade. Já quiseram até... O nosso corpo foi feito para isso. Quando houve a Revolução Francesa, eles queriam acabar com todo e qualquer resquício de religião, sobretudo cristã. Estude a história da Revolução Francesa, você vai ver. E eles aboliram o domingo. O povo não aguentou, não. Entrou em colapso. Estude a história que você vai ver. Já tentaram mudar esse ciclo de 7 dias, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Não deu certo. E voltaram atrás. Porque o povo estava entrando em colapso. Deus nos fez para descansar nesse dia. E para cultuarmos o Senhor. Naquele dia, naquela época, era mais de uma. Tinham essas festas todas. E em todas elas tinham um dia de descanso solene. Nós só temos um, irmãos. E às vezes a gente não consegue se voltar para o Senhor. Nós precisamos entender que o dia do Senhor é o dia em que você expressa de maneira mais pujante o quanto o Senhor importa para você e o quanto Ele é suficiente para você. E por último, meus irmãos, para nós concluirmos,
É interessante saber e importante saber no verso 15 que diz, a parte B, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Esse é outro ponto importante do culto ao Senhor. Ele diz que nenhum deles deveria aparecer de mãos vazias. O culto era oferecido, geralmente você oferecia um sacrifício, uma oferta de manjares. Nunca era de mãos vazias. Nós precisamos entender que quando nós comparecemos diante do Senhor, nós temos que ter algo para oferecer. Da nossa vida, do nosso esforço, do nosso tempo, do nosso sono. Por isso que nós precisamos nos preparar no dia anterior ao dia do Senhor, para não chegar aqui e oferecer o restolho de tudo que somos para o Senhor, quando não faltamos. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, e nos ensine a nos alegrarmos nele e termos nele o nosso contentamento. Tu és bem-vindo aqui.